Momento de reflexão, sempre um tema consolador à luz da doutrina espírita. Olá, meus amigos, um ótimo dia para vocês. Esperamos que este áudio atinja seu coração com bastante suavidade e ele traga um bem-estar muito grande nesses momentos que temos a oportunidade de nos dirigir a vocês todos, integrantes deste abençoado grupo de estudos, grupo de reflexões que nos faz pensar na vida, sua importância, seus desdobramentos, para valorizarmos sem cessar essa oportunidade de viver e de aprender. Eu sou Orson Peter Carrara, resido em Matão. Matão é uma cidade do interior do estado de São Paulo, na região de Ribeirão Preto. É uma cidade com seus 90 mil habitantes e estou estreando aqui com vocês a convite muito agradável do nosso Hélio, o que me enche o coração de alegria, de gratidão, para também participarmos desse projeto abençoado que leva diariamente mensagens de alegria, de estímulo a viver com equilíbrio. Eu sou espírita de infância e desde cedo recebi intensa motivação de meus pais para estudar o espiritismo. E esse estudo, esse contato contínuo com os fundamentos da doutrina espírita e mesmo com as casas espíritas que traduzem o ideal espírita, me fazem grande bem ao coração. E como sempre li bastante, e sempre essa leitura, esse contato com os livros e as narrativas, sempre me entusiasmaram vivamente, de forma que procuro sempre compartilhar as minhas alegrias e a minha satisfação com o conhecimento espírita para motivar outras pessoas a também se utilizarem desse tesouro magnífico que é a literatura espírita, tão variada, tão rica, tão extensa, a partir de O Livro dos Espíritos, lançado por Allan Kardec em 1857, lá no 18 de abril, da qual surgiram as demais obras que compõem a codificação espírita, seguido, pois, do Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Ao longo do desdobramento do tempo, muitos autores, encarnados e desencarnados, trouxeram a sua valiosa contribuição para enriquecer a literatura espírita. E nós vamos ter desde os clássicos, como Camille Flammarion, Leon Denis e tantos outros nomes importantes da literatura clássica da doutrina espírita, nós vimos surgir no desdobramento do tempo os grandes médiuns como Chico Xavier e Ivone Pereira, que deixaram um legado extraordinário para todos nós. E no nosso tempo nós temos o nosso Raul Teixeira e o Divaldo Franco, com grande contribuição literária através da psicografia. Mas sem dúvida também autores encarnados como Richard Simonetti e tantos outros que poderiam ser acrescidos aqui, trouxeram para nós esse acréscimo de conhecimento, de experiências que avança cada vez mais, porque o Espiritismo ele está na própria natureza. A doutrina espírita é uma síntese das leis naturais. Daí a sua grandeza que se desdobra em tantas frentes. Eu sempre fui um leitor inveterado, sempre li bastante, como disse no início dos nossos comentários aqui, motivado pelos meus pais. E meu pai sempre me disse, desde criança eu ouço ele me dizer isso, meu pai está desencarnado já há 18 anos, mas quando eu era criança, por volta dos meus 6, 7, 10 anos, eu sempre me lembro dos comentários que ele fazia sobre as 3 obras que marcaram a sua vida. O primeiro deles foi Paulo e Estevão, o grande romance clássico psicografado por Chico Xavier e que traz a história do Dr. Saulo de Tarso, o imponente e orgulhoso senador romano, que passou a perseguir Jesus e os cristãos e deparou-se na entrada de Damasco com o próprio Cristo, o que o fez transformar a sua vida, inclusive mudando o nome para Paulo de Tarso, que se tornou o maior nome do cristianismo após o próprio Cristo. E esta foi uma das obras classificadas pelo meu pai como uma das grandes obras que ele leu, assim como também do Calvário ao Infinito, de autoria do grande escritor francês Victor Hugo, contemporâneo de Allan Kardec, espírita em sua época também,
e que escreveu o famoso Os Miseráveis quando ainda estava encarnado, né? Obra que foi peça de teatro, se transformou em filme, em musical, é uma obra-prima da literatura humana. E o mesmo Victor Hugo, depois de desencarnado, com todo o seu talento literário, também trouxe inúmeras obras por Zilda Gama, Ivone Pereira e agora pelo próprio Divaldo. Então, esse também é um livro classificado como meu pai, como marcante para ele. E também uma terceira obra que ele sempre citou foi Memórias do Padre Germano. Essa Memórias do Padre Germano traduz a experiência de um padre que um século antes de Kardec foi médium e sofreu naturalmente as perseguições da igreja de seu tempo por ser médium numa época de completa ignorância e até de perseguição aos médiuns que eram considerados feiticeiros, que eram considerados pessoas anormais. E ele, sendo médium, via os espíritos, ouvia os espíritos, sendo médium, falava abertamente de reencarnação, de vidas em outros planetas, falava da inteligência suprema, de comunicação de espíritos, etc., o que lhe causou muitos dissabores, porque ele era perseguido, ele não foi compreendido em sua época. Mas mesmo assim, apesar das perseguições, ele se tornou um ícone da mediunidade, ajudando muita gente, a sua noção de dever era muito ampla, e esse livro, essas experiências resultaram em narrativas que foram depois organizadas por Amália Domingo Soler, que organizou o livro Memórias do Padre Germano. Então, este livro traduz as confissões que ele ouvia, as orientações que dava, e também o fato de amar uma mulher sem nunca ter tocado nela, para não abandonar o dever sacerdotal. Então, todas essas experiências estão nesse livro. Então, essas três obras, Paulo e Estevão, do Calvário Infinito e Memórias do Padre Germano, realmente marcaram o meu interesse, o meu despertar para ler bastante. E aí nós podemos acrescentar, sem dúvida nenhuma, a obra fabulosa de Chico Xavier, já citado aqui, com a série André Luiz, com os romances clássicos do próprio Emmanuel, né? Onde se incluem também há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, Ave Cristo e o próprio Paulo Estevão, aqui já citado. E o que não dizer então das obras de Ivone Pereira, que deixou um legado fabuloso, né? Entre eles, A Luz do Consolador, Recordações da Mediunidade, Devassando o Invisível, Memórias de um Suicida, obras de reconhecido valor doutrinário e de grande validade para entendimento real da doutrina espírita. Entre outros tantos autores clássicos, autores de nosso tempo, autores mais antigos, e a própria codificação do Espiritismo, né, que se constituiu da edição de livros. Digo a vocês que sou entusiasmado por livros. Os livros representam realmente um roteiro seguro para o aprendizado da doutrina espírita em sua total abrangência. E devemos sempre valorizar o estudo, porque ele representa o caminho de orientação para não nos equivocarmos na prática doutrinária e na própria vida, que nos situa nesse contexto de aprendizado e evolução. E atualmente vivemos, naturalmente, o episódio da virtualidade, as transmissões online, os arquivos digitais no chamado portal YouTube e outros, não é mesmo? As mídias sociais que propiciam o avanço do conhecimento espírita. Isso abriu um novo leque de possibilidades de abrangência para a expansão do pensamento espírita. Nós temos feito lives quase que diariamente, várias entrevistas sobre variados temas que vocês poderão encontrar em meu canal de YouTube disponível na internet. Tudo isso valorizando naturalmente a importância do pensamento espírita, toda a sua abrangência para o nosso coração, para o nosso intelecto, para o nosso real entendimento do que é o espiritismo, a sua origem, os seus desdobramentos, o seu objetivo, a sua finalidade, e que resultaram naturalmente em grupos no WhatsApp, como este que nós estamos participando, em que o áudio, o visual pode chegar até você de maneira abrangente, fazendo o seu dia mais feliz, mais equilibrado, trazendo reflexões de importância para que nos situemos neste concerto de viver com harmonia e fazermos o melhor ao nosso alcance. Então eu quero saudar a todos vocês com a minha alegria, é o meu programa de estreia, naturalmente que outros virão, e dizer a vocês da minha alegria de poder participar e chegar até a sua audição, até a sua residência, até o seu celular, graças ao trabalho do Hélio Dias,
que está alimentando essa proposta nobre e que tem esse objetivo tão especial de veicular a mensagem de esperança e de alegria. Meu abraço a você, espero que você tenha um ótimo dia e até a nossa próxima gravação com muita alegria e gratidão.